desde 1995, que a gente não tem incidência de imposto de renda sobre dividendos, então é uma coisa que soa estranha para a gente, né? E talvez a parte do nosso desconforto é porque quem lembra da história, a gente já teve no Brasil a tributação sobre dividendos, mas naquele momento o imposto de renda não tinha a alíquota que tem hoje, né? E hoje as empresas pagam por de tributação sobre o lucro, você tem 15% de imposto de renda, aí inventaram na época o tal do adicional do imposto de renda, mais 10%, e você ainda tem a contribuição social sobre o lucro líquido, que de alguma forma é uma tributação também sobre o lucro, mais 9%. Então, sobre o lucro, o governo fica com um terço, né, aproximadamente 34%. Fora tudo, né? Fora INSS sobre folha de pagamento, fora PIS e COFINS sobre faturamento, que o governo não quer nem saber se a gente vai tendo lucro ou prejuízo, já garante logo dele cobrando PIS e COFINS sobre faturamento. Então, de fato, a carga tributária no Brasil não é para amadores. Mas estamos aqui para pensar como é que a gente faz para lidar com essa possibilidade de aumento de carga tributária. Então, você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Presentes aqui o outro sócio da Oliveira e Carvalho, o Tiago Santana, a Leila também, sócia nossa, e mais alguns executivos aqui da empresa para a gente se divertir falando sobre alternativas para mitigar o impacto desse aumento de impostos. Então, eu vou começar aqui o nosso bate-papo e, na sequência, eu vou passar a palavra aqui para o Tiago para continuar, porque eu tenho daqui a pouco o voo marcado. Queridos, objetivamente, né, o que fazer para não sofrer o impacto do imposto de renda previsto para acontecer a partir de 1º de janeiro de 2022, se porventura a proposta for aprovada da forma como está no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República? Bom, a gente vai ter um acréscimo aí bruto de 15% sobre dividendos. Isso significa que você, que é empresário, além de pagar os impostos na pessoa jurídica, vai ter que pagar também quando fizer a retirada como dividendos. Mais 15%, se preferir, menos 15% no seu bolso, né? O Congresso Nacional ele sofreu pressão de todos os lados e o substitutivo que foi aprovado, ele diminui o imposto de renda na pessoa jurídica em 8%. Né? Então, diminui 7% no imposto de renda, diminui 1% na CSLL. Então, na PJ, na pessoa jurídica, você vai ter uma diminuição na carga tributária de 8%. Então, esse é o primeiro número que tem que ficar na tua cabeça, né? O imposto de renda na pessoa jurídica, na forma como foi aprovado até agora, ele está diminuindo em 8%. Menos 8% de imposto de renda e contribuição social na pessoa jurídica. Em compensação, na pessoa física está aumentando 15%, né? Então, mais 15% na pessoa física, menos 8% na pessoa jurídica. Então, isso está dando um acréscimo líquido de 7%. Então, o impacto net, o impacto líquido para você que é empresário no ano que vem, significa que você vai ter mais 7% de imposto, né? Ou menos 7% no seu bolso. Quais são as alternativas que a gente tem para poder não sofrer tanto com esse impacto tributário? Então, o que a gente faz aqui na Oliveira e Carvalho, você que já conhece a gente, né? Nós somos um time de ex-auditores fiscais que abriu mão da carreira pública para trabalhar com consultoria tributária. Acho que nós somos talvez uma das 2 ou 3 maiores referências no Brasil, sem falsa modéstia. A gente tem aqui quase 2.000 clientes, então a gente se diverte pensando, criando, não inventando, né? Porque em tributário a gente não tem muito espaço para inventar, não. Se você inventasse, daqui a pouco tem que devolver imposto com multa, né? Então, as coisas precisam ser feitas com alguma parcimônia. Mas mantendo a nossa linha aqui de pensamento, uma sugestão bacana para você de planejamento tributário, para não ser tão impactado com relação a essa tributação de dividendos, primeira dica para você é o seguinte: existe uma previsão de isenção de até R$20 mil por CPF. Então, a primeira pergunta que me fizeram é assim, bom, R$20 mil, que beleza. Então, eu, empresário, se eu retirar dividendos até R$20 mil, não tem tributação de dividendos? Sim, a primeira resposta é essa, não tem tributação sobre dividendos, né? Até R$20 mil. E aí a gente trabalha aqui para uma série de empresários que falam assim, tá, mas eu saco 50 mil, 100 mil, 200 mil. Adianta se eu criar vários CNPJs para ter uma limitação de R$20 mil por CNPJ? Não, não adianta. Porque a isenção de R$20 mil é por CPF, né? Então, no seu CPF, você tem uma isenção
de até R$ 20.000 do que você vai sacar. Ou seja, você só começa a pagar imposto de renda sobre dividendos quando o seu dividendo naquele mês ultrapassar R$ 20.000 e não adianta montar várias empresas, beleza? O que você pode fazer é o seguinte, se porventura coabitam aí no mesmo endereço, né? Você, marido, mulher, filhos, nada impede que cada um de vocês tenha uma pessoa jurídica em próprio nome, né? Porque o teto de isenção ele é de R$ 20.000 por CPF. Então, se você é sócio de uma empresa e a sua esposa também é sócia de uma empresa ou tem uma outra pessoa jurídica que presta serviço, bacana, R$ 20.000 por CPF. Se você tem um filho, opa, aí é mais um CPF. Então, primeira dica para você expandir o teu limite de isenção é considerar todas as pessoas aí do teu relacionamento. Dica 1 está posta, né? Outro caminho que você tem, e aí, nesse caso, você chega a ter um ganho tributário, ao invés de uma perda tributária, é o seguinte, a tributação sobre dividendo, ela acontece no momento em que você realiza, ou seja, quando você faz a transferência da conta corrente da empresa para a sua conta corrente pessoa física, beleza? Um caminho que você tem é assim, ó, não tira o dividendo. Tem muita gente que mantém o patrimônio todo na pessoa física, né? Legal, uma estratégia. Se você continuar mantendo o patrimônio na sua pessoa física, você vai precisar retirar o dividendo da empresa. E aí vai morrer em 15%. Então, ao invés de você constituir o patrimônio na pessoa física, constitua o seu patrimônio dentro da pessoa jurídica. Mantenha o dinheiro dentro da pessoa jurídica. E aí, nesse caso, pasme você vai ter uma diminuição de carga tributária, não um aumento de carga tributária. Então, quando a gente começou a falar aqui, a gente disse que o projeto aprovado no Congresso Nacional, ele diminui a tributação no lucro em 8%. Está diminuindo a tributação em 8%. Então, olha que legal. Enquanto você mantiver o dinheiro dentro da pessoa jurídica, você está pagando menos impostos. Então, deixa lá, né? Vou comprar um imóvel na pessoa física. Não. Compra o imóvel na pessoa jurídica, deixa o imóvel dentro da pessoa jurídica. Você vai diferir, você vai postergar a sua tributação. E nesse momento você vai ter uma economia, que você vai pagar menos 8% na pessoa jurídica, não importa qual seja se você é lucro real ou se você é lucro presumido. Portanto, segunda dica, a manutenção ou a expansão do seu patrimônio dentro da pessoa jurídica, para você ter a diminuição do imposto de renda e não o aumento do imposto de renda, beleza? Terceira possibilidade é o seguinte, né? A situação de um empresário que trabalha aqui com a gente na Oliveira e Carvalho, ele falou o seguinte, Zé Carlos, parte significativa das minhas despesas, elas acontecem despesas da empresa, elas são pagas por mim na pessoa física. Falei, peraí, cara, vamos aproveitar então para regularizar essa história, para você parar de violar o princípio da entidade, né? Você vai regularizar a questão financeira, vai regularizar a questão contábil, vai regularizar a questão jurídica e vai regularizar a questão tributária também, né? Então, despesa da pessoa jurídica é da pessoa jurídica, despesa da pessoa física é da pessoa física. No caso dele, me chamou a atenção, porque ele vive pegando o avião para tudo quanto é lado e tem um gasto de passagem aérea dele, sei lá, R$ 20.000 por mês. Aí olha que interessante, né? Da forma como é feita hoje, ele saca o dividendo da empresa, vai e compra a passagem aérea no cartão dele, pessoa física. Aí falou assim, é bom que eu ganho milha. Falei, você só tem que fazer uma continha aí, né? Tem que ver se o que você está ganhando de milha justifica o que você vai estar pagando de imposto. Aí ele falou, como assim? Eu falei, querido, se as tuas viagens têm um propósito comercial, têm um propósito empresarial, essa despesa ela é da pessoa jurídica, ela não é da pessoa física. Então, assim, quem tem que comprar a passagem aérea é a empresa, não é você. E olha que troço interessante, né? Quando você realiza essa despesa na pessoa jurídica, você não precisa sacar o dividendo. E se você não vai sacar o dividendo, você não vai ser impactado nesse 15%. Além de estar fazendo a coisa certa do ponto de vista jurídico, de estar fazendo a coisa certa do ponto de vista contábil, de estar fazendo a coisa certa, a melhor estratégia sob o enfoque tributário, cara, você está economizando dinheiro, né? Então, todas essas... E mais, o fato de você estar comprando a passagem aérea com cartão corporativo também dá direito a você ter as milhas. Então, assim, caraca, você não vai perder absolutamente nada, né? Você vai deixar de pagar o imposto nesse caso, né? Isso que a gente falou para a passagem aérea vale, por exemplo, para questões também de alimentação, né? A gente tem muitos sócios. Geralmente, quem faz a função comercial das empresas são os sócios.
Aí o sócio faz um almoço, o sócio faz um jantar, vai lá e paga a refeição com o cartão dele pessoa física. Meu Deus, para com isso, né? Ao invés de sacar o dinheiro como dividendo para poder pagar o teu cartão de crédito pessoal, para com isso. Aumenta o limite lá do seu cartão corporativo e começa a fazer o pagamento das refeições com o cartão corporativo, né? E aí, quando você fizer esse negócio aí, evita você sacar e ter que fazer a tributação sobre os dividendos, né? Agora, presta bastante atenção no que eu vou te falar. A ideia de você fazer isso não significa que as despesas são dedutíveis na pessoa jurídica, né? Porque aquelas empresas que são tributadas com base no lucro real, para quem não é afeto à área tributária, é um critério de tributação, você, na hora de pagar o imposto de renda, você faz ali receita menos despesa, né? Para apurar o resultado de verdade da companhia, né? Venda de produto, venda de serviço, faturei tantos dinheiros aqui, quanto a empresa teve de despesa? Teve de despesa de aluguel, despesa com folha de pagamento, resultado X dinheiros, né? Essa despesa que você passa a realizar pela pessoa jurídica, né, dos sócios, ela não é dedutível para fim de imposto de renda pessoa jurídica, né? Lá na parte B do LALUR, você vai abrir uma memória de cálculo apartada, isso vai entrar com uma adição lá na apuração do chamado lucro real, que é a base de cálculo para você fazer o pagamento do imposto de renda. Mas não tem importância. Não tem importância se o regulamento do imposto de renda diz que despesa com alimentação de sócios ela é uma adição. Não faz diferença, porque o seu objetivo aqui não é diminuir o imposto de renda que você paga na pessoa jurídica, né? Essa alíquota ela já está diminuindo no projeto aprovado no Congresso Nacional. O que você quer, na verdade, é evitar a tributação na pessoa física no momento em que você paga dividendo. Então, mesmo que essa despesa realizada na pessoa jurídica ela não seja dedutível, ela vai contribuir para você, uma vez que você não vai precisar sacar o dividendo, percebe? Então, anyway, isso significa uma vantagem tributária para você. Então, de maneira geral, essas são 3 dicas. Então, sintetizando, para quem está chegando aqui agora, a gente está dando dicas de como diminuir o impacto da tributação sobre dividendos, tá? Que a partir de 2022, ao que tudo indica, né? A gente vai ter uma tributação de 15% quando você, empresário, for fazer a retirada do dividendo. Então, a gente sintetizou 3 caminhos para você não ser impactado com isso, né? O primeiro caminho que a gente falou aqui é você usar o limite de isenção de R$20 mil por CPF. O segundo caminho é você manter o seu patrimônio, constituir o patrimônio dentro da pessoa jurídica, ao invés de se sacar e pagar o dividendo, crie o seu patrimônio dentro da pessoa jurídica. E a terceira possibilidade é, quando for pertinente, quando for bacana, parte das despesas que você tem vinculadas à pessoa jurídica serem realizadas diretamente pela pessoa jurídica e não pela pessoa física, né? Bom, a gente tem agora aqui algumas perguntinhas, já vou abrir aqui para a turma começar a se divertir. Pergunta do Ulisses Cortez. Bom, aí escreve para a gente o seguinte: eu sou o André, contador, Itajubá, Minas Gerais. Você comentou sobre a criação do patrimônio na pessoa jurídica e não na pessoa física. Isso. Considerando a compra de imóveis em nome da empresa, haverá a necessidade de depreciação. Mesmo a venda ocorrendo posteriormente, temos que avaliar o ganho de capital. Mesmo assim, seria mais vantajoso, partindo do princípio que a tributação sobre o ganho de capital é 15%? Ótima pergunta. Você me fez 2 perguntas dentro de uma, né? A primeira delas é o seguinte: o fato do imóvel estar dentro da pessoa jurídica e ele sofrer depreciação, isso é uma vantagem tributária, né? Sobretudo se você é lucro real, né? Porque se você é lucro presumido, você paga os impostos sobre o faturamento, e aí não importa se você tem muita despesa ou pouca despesa, beleza? Então, eu sou lucro presumido, qual é a diferença? Nenhuma. Nem para sorrir, nem para chorar o fato de você constituir o patrimônio dentro da pessoa jurídica. Mas se você é lucro real, aí a gente tem uma vantagem extra, uma outra vantagem, né? Além de evitar o pagamento de dividendo na pessoa física, quando você compra o imóvel na pessoa jurídica, esse imóvel envelhece, né? E você tem uma taxa de depreciação, e essa depreciação ela é dedutível para fim de imposto de renda, né? Respeitados os prazos previstos lá no regulamento do imposto de renda. Então, é uma vantagem extra que você tem. Não paga o dividendo na pessoa física, ou posterga, ainda tem a vantagem tributária se o lucro real for. Segundo ponto importante aqui é o seguinte: tributação sobre ganho de capital
De maneira geral, é muito mais vantajoso do ponto de vista tributário você fazer o pagamento do imposto de renda sobre o ganho de capital na pessoa jurídica do que você fazer isso na pessoa física, né? Então, vamos lá. Pessoa física, como é que é a tributação sobre o ganho de capital? 15%. Fim. É uma tributação exclusiva, definitiva. Você não faz aí encontro de contas. Você baixa o GCAP, aquele programa lá de ganho de capital dentro da plataforma da Receita Federal, você faz a apuração lá, a própria plataforma já considera alguns benefícios tributários, né, uma correçãozinha ou outra, você não enxerga, mas a plataforma faz essa continha para você. E no final, você tem a tributação de 15% sobre o lucro, né? Então, comprei por 100 dinheiros, vendi por 200 dinheiros, lucro, 100 dinheiro. Sobre 100 dinheiro, você tem 15% na pessoa física. Fim. E na pessoa jurídica? Na pessoa jurídica, se você fizer um planejamento tributário, você consegue pagar menos da metade disso, né? É claro, tem que tomar cuidado, essas coisas precisam ser feitas com consciência, senão sai mais caro do que os 15, né? Porque, por exemplo, se você é uma empresa que não tem como atividade principal a comercialização de imóveis, você vai ter que fazer uma apuração do lucro na venda, numa eventual venda desse imóvel pela pessoa jurídica, você vai sujeitar esse cara aí a uma tributação de 34%, né? Então, aí tá ferro, ficou mais caro do que pagar os 15% na pessoa física, né? Então, qual é a manha nesse momento para você pagar menos? Você tem que ajustar o contrato social da empresa, você tem que considerar um CNAE, um Código Nacional de Atividade Econômica apropriado, que considere a comercialização de imóveis. Você tem que fazer o registro desse imóvel numa conta apropriada do ponto de vista contábil, né? Então, se você tem dentro da sua atividade a atividade de comercialização de imóveis, esse é o ponto principal. Comercialização de imóveis. Então, CNAE é apropriado para isso, beleza? E você faz a opção tributária pelo lucro presumido. Opa, então falamos de 3 coisas, né? Tem que usar um CNAE de comercialização de imóveis, tem que fazer a opção pelo lucro presumido, e na hora em que você compra esse imóvel tem que ser registrado como estoque. Ah, mas não é mercadoria. Sim, mas numa empresa que comercializa imóveis, o imóvel é como se fosse, aspas, estoque, do ponto de vista contábil, né? Itens destinados à venda, né? O nome que você quiser utilizar lá no seu plano de contas. Se você respeitar isso, a tributação, nesse caso, ela vai ser o seguinte: se você for lucro presumido, você tem aí 3,65% de PIS e COFINS, vai somando os percentuais, 3,65% de PIS e COFINS. Na compra e venda de imóvel, isso não é serviço, né? Então, não tem ISS, porque não tem prestação de serviço. Não tem ICMS, porque imóvel não é mercadoria, nem serviço de telecomunicações. Então, não tem incidência de ICMS. Então, olha, não tem ISS, não tem ICMS, PIS e COFINS 365. Está acompanhando o raciocínio aí? E aí, como é que fica o imposto de renda? Aí você vai ter tributação sobre o lucro, que é imposto de renda e CSLL, que é de aproximadamente 34%, tá? Considerada aquela isenção lá de 60 mil do trimestre. Então, você tem 34 mil sobre a base de cálculo de uma empresa optante pelo lucro presumido, que atua no segmento comercial, que é de 8%. Então, você tem 34% de alíquota, base de cálculo 8% do preço de venda. 34% de 8% vai dar alguma coisa na faixa de 2,7%, vai. Então, você tem 2,7% de tributação sobre o lucro e 3,65% de PIS e COFINS. 3,65 com 2,7 está dando 6 pontos lá vai fumaça de tributação, que, como eu te disse, é menos da metade do que você pagaria se você tivesse esse imóvel registrado na pessoa física, né, que você pagaria 15%. Então, tomando esses cuidados, a tributação na venda do imóvel, se você fizer isso por meio da pessoa jurídica, ela sai por menos da metade do preço do que se você fizesse na pessoa física, né? Depois você me diz se eu respondi ou não a sua pergunta, por favor. Segunda pergunta aqui, também ainda sobre imóveis em nome da empresa, se houver rendimentos de aluguel, por exemplo, esses rendimentos serão tributados na pessoa jurídica. Ainda assim, é vantajoso para a empresa? Sim. Se você tem um imóvel na pessoa física e você tem renda de aluguel, você vai seguir a regra geral de imposto de renda, que chega até 27,5%, beleza? Então, lembra disso. Eu sou uma pessoa física, tenho um imóvel, aluguei o imóvel. Na hora que eu for fazer a minha declaração de imposto de renda, tem que fazer as continhas lá no programa lá da Receita, né?
e você pode pagar até 27,5%. Se esse imóvel está dentro de uma pessoa jurídica, você vai pagar de acordo com critérios de tributação de pessoa jurídica, né? E aí voltamos à situação inicial, né? Como é que fica? Se você usar um KNAI apropriado, se você fizer lá o registro do imóvel todo direitinho, né? Se você for optante pelo lucro presumido, então tem que considerar tudo isso que a gente está falando aqui. Como é que fica a tributação? 3,65%, né? De PIS e COFINS, e mais aí a tributação 34% de 32%, né? Se você entender que cabe, nesse caso, aí uma base de cálculo de prestação de serviço. E comércio é 8%, serviço 32%. Então, ainda assim, somando essa brincadeira, vai dar menos da metade do que você pagaria se você fosse pessoa física. Então, sim, tanto na venda do imóvel quanto na locação do imóvel, há vantagem tributária no sentido de você economizar impostos, tá? Pergunta aqui do Paulo Vitor Batista. Não seria interessante abrir uma holding e colocá-la como sócia da empresa? Sim, a holding é muito recomendada, a tua ideia é ótima, tá? Sempre interessante. Quando você cria uma holding, você está até mitigando o risco patrimonial, né? Desde que você faça o desenho completo, né? É muito melhor ter patrimônio na pessoa jurídica do que na pessoa física. Além de ter uma vantagem tributária, tem a questão de mitigação de risco, né? Que aí problemas na pessoa jurídica operacional, se você fizer com cuidado, elas não vão comprometer a sua outra empresa, que a gente está chamando aqui de holding, né, que vai ser a empresa dona do patrimônio. Mas tem que fazer até o final, né? Não é só colocar os bens debaixo da holding, não. Tem que colocar os bens debaixo da holding, depois tem que fazer a cessão para os filhos, se for o caso, né? Porque não adianta nada você colocar uma interposta pessoa e você, João, quem quer que seja pessoa física, é dona da empresa operacional e é dona da holding, que é dona dos imóveis. Se tiver alguma idiosincrasia na pessoa jurídica operacional, isso vai contaminar a holding também. Então, não basta colocar na holding. Tem que colocar debaixo da holding e fazer a cessão de cotas, como se fosse aí um adiantamento de legítima, enfim, já adiantar lá como é que vai ser a questão da sucessão para as crianças, tá? Pergunta aqui, Davi Rosa. Como é que funciona a isenção de R$20 mil por CPF? R$20 mil para cada sócio? Até agora é isso aí, R$20 mil por CPF. Né? É como está nesse momento, né? Mas como tudo pode mudar, né? Não tem que ver como é que o projeto vai ser aprovado, mas até agora é isso. É sobre o faturamento da empresa? Não, não é sobre o faturamento da empresa. É sobre o valor que você saca, sobre o valor que você retira, sobre o dividendo que sai da conta corrente da pessoa jurídica e vai para a conta corrente pessoa física, não importa qual é o faturamento que você tenha. A não ser que haja alguma limitação lá daqui a pouco nessa isenção de 20%, só simples nacional, só presumido, ficar atento para ver como é que o troço vai ser aprovado. Mas, a princípio, o faturamento ele não é base, não é considerado. O que é considerado é quanto você saca de dividendo, tá? Outra pergunta aqui do Paulo Vitor. Na questão 365 de PIS e COFINS, não seria pelo valor total do imóvel? Sim, Paulo. A sua pergunta está certinha. Você vai pagar 3,65 sobre o valor de venda do imóvel. É isso mesmo. Não é o valor de venda 365 do valor de venda. Tá certo o raciocínio. E aí, outro comentário aqui do Ulisses, muito interessante sua análise, muito obrigado. Você que está chegando aqui agora, você está batendo um papo aqui com a turma da Oliveira Carvalho, eu vou passar a palavra aqui agora para o meu sócio, para o Tiago Santana, que vai continuar esse bate-papo aqui com você, destacando os pontos que ele acha importante destacar e se colocando à disposição para tirar outras dúvidas. Eu já peço aqui desculpas, porque eu tenho um avião para participação, você que está com a gente aqui praticamente toda semana, aurindo aqui conhecimento tributário, tá bom? Então, Tiago, a palavra é sua, bom bate-papo aí com o resto da turma, espero que vocês aprendam bastante com o Tiago e com o Robson, que são dois craques que a gente tem aqui dentro da empresa da Oliveira e Carvalho, tá bom? Um abraço, boa semana, bom meeting para vocês. Obrigado, Zé Carlos. Eu estou aqui com o Robson, também, né, como o José Carlos comentou, que é o nosso especialista executivo aqui na Oliveira e Carvalho, e alguns pontos que o José Carlos comentou, que é bem interessante, né, as empresas hoje, nas nossas reuniões, que a gente tem participado muito aqui, elas estão se queixando porque, na prática, quando se considera essa nova alíquota de 26% mais os 15% sobre os dividendos, a carga total
do lucro acaba chegando em 37,1%, né, no cenário de distribuição de 100% do lucro, ante a alíquota teórica que nós tínhamos de 34%, né, que nós temos ainda. E para muitas empresas, porém, especialmente aquelas de alto patrimônio, o cenário é muito pior, porque a existência do juros sobre capital próprio deixa a alíquota efetiva atual bem abaixo dos 34, né, Robson, na casa dos 22, 23. E com isso vai acontecer o fim do JCP, do juros sobre capital próprio, e a tributação dos dividendos, o efeito negativo será duplo, né? E pode mais do que compensar ainda a queda da alíquota teórica total. Então, assim, comparando essas diferenças, é substancial. E essas 3 colocações que o José Carlos fez para a gente aqui são muito interessantes, porque hoje uma empresa, se você parar para pensar, pequena no Brasil, leva mais ou menos 1.500 horas a mais do que a média de outros países para calcular os impostos, os tributos, e os custos com contencioso também são muito superiores aos enfrentados pelas empresas em outros países. E aí, tem até um estudo realizado pela INSPER que mostrou que o contencioso administrativo e judicial no Brasil atualmente alcança 4,9 trilhões. É um número equivalente a 73% do PIB, né? Então, a conclusão lógica é que as empresas brasileiras elas são excessivamente oneradas por um sistema tributário, entre aspas, pouco funcional. Por isso que nós temos algumas soluções, inclusive soluções de compliance, planejamento tributário. Nós sempre falamos isso quando a gente fala em reforma tributária. O principal é um planejamento tributário, é um compliance que a empresa tem que fazer para que a carga tributária dela seja diminuída. Né, Robson? Alguma colocação? Tiago, a gente tem conversado muito aqui sobre a questão da mudança de cultura das empresas, né, que tem a ver com compliance. Como o José Carlos enfatizou, ainda é prática comum entre o empresariado a confusão aí entre despesas da empresa e despesa da pessoa física. Você tem muitos pequenos empresários aí na faixa do lucro presumido, até no Simples Nacional, que acabam até com a falsa impressão de que tudo é simples, ele acaba não se atentando a esse fator de que despesas que deveriam ser incorridas pelo CNPJ acabam sendo feitas pela pessoa física, né? Vale lembrar aí que esse limite de R$20 mil que havia no projeto inicial foi bastante discutido e parece que no Senado, o texto que foi para o Senado, ele caiu. E agora a isenção na verdade, o tributo da retirada de dividendos, ela vai atingir só empresas que não sejam do Simples ou ainda que seja do presumido acima do limite do Simples, que hoje está em 4,8 milhões. Né? Então, mais do que nunca, planejamento tributário, assessoria tributária, entender como são as normas, né? Adequar as obrigações acessórias, as tão chamadas, você falou muito aí sobre as horas gastas para pagamento do imposto. E essas horas, eu arrisco até dizer que mais de 70% delas, a gente está falando de obrigação acessória. A gente está falando de declarações, a gente está falando de revisão fiscal, né? É muito comum, é nossa especialidade, né? E está muito vívido na mídia, a recuperação de tributo recolhido indevidamente. E esse tributo recolhido indevidamente, ele começa primeiramente no quê? Na cultura da empresa, né? Em escolher o bom escritório de contabilidade e se cercar de profissionais especializados para que você possa recolher nem a mais, nem a menos do que é devido. E, em havendo a cobrança, o que acontece e muito, também tem a possibilidade de você recuperar tributos. O que mas aí são mais horas gastas. São mais horas, e aí isso vai contabilizando essas horas gastas com a tributação. Exatamente. E isso a gente acompanha muito, né? Recentemente nós tivemos a decisão lá do salário maternidade. Né? Aquelas empresas que não acompanham e ela vai tributando exatamente, vai colocando na base de cálculo aquilo que já tem uma decisão e que ela pode excluir da base de cálculo, lá na frente, se ela não tiver uma consultoria especializada, alguém que esteja acompanhando o planejamento tributário dessa empresa, lá na frente vai sair muito caro, porque ele vai ter que rever as horas que ele já teve gastas com a equipe interna, com contabilidade, contratar uma consultoria expert para isso. Então, assim, justamente isso que você comentou é muito importante, principalmente na recuperação tributária, né? E como o José Carlos comentou,
como compensação para a tributação sobre os dividendos, a proposta da reforma tributária, ela prevê a dedução lá da tributação sobre o lucro corporativo no nível de empresa, e elas estão sujeitas à alíquota lá de 25% de IR, 9% de CSLL, no caso de não financeiras, no total estavam de 34%. Isso a ideia inicial do governo era reduzir o peso para 29%, mas na versão aprovada caiu para 26%, sendo 18% de IR, 8% de CSLL. Então vale notar que a queda que o Zé Carlos comentou de 1 ponto na CSLL, ela também foi condicionada à aprovação do fim de algumas isenções específicas para PIS e COFINS de alguns segmentos, tem uma relação lá de alguns segmentos, né? Então isso é muito importante também a gente frisar. Mas justamente estamos aqui para atender a todas as demandas, basicamente, objetivamente, é isso que o Zé Carlos comentou, são aquelas 3 possibilidades hoje de redução de carga tributária. Pode ser que isso venha a ser alterado, nós não sabemos, mas nós estamos aqui diariamente, constantemente, nos atualizando da reforma tributária, justamente para quando isso vir à tona, os nossos clientes estarem muito bem assessorados. Tá? Então, eu acredito que não deve ter nenhuma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada no chat. O Zé Carlos já respondeu algumas perguntas. A gente vai deixar os nossos e-mails aqui no chat, para vocês que tiverem alguma dúvida sobre a reforma tributária, sobre a recuperação tributária, como que funciona, planejamento tributário, compliance, a adequação da empresa para para essa mudança da reforma tributária. Então, nós estamos totalmente antenados para diversos caminhos, a fim de as empresas hoje terem um benefício fiscal muito melhor lá na frente, ou melhor, manter ao mínimo o que é hoje, né? Não ter um aumento da carga tributária, e para isso a gente está estudando aqui diversas possibilidades. Eu vou colocar o meu e-mail aqui, eu vou pedir ao Robson que coloque o dele também. Quem tiver dúvidas, por gentileza, fale conosco. Também o meu celular corporativo. Fiquem todos à vontade em mandar mensagem, mandar e-mails. A gente está aqui para atendê-los e assessorá-los da melhor forma possível. Só para finalizar, Tiago, claro. você veja, todo planejamento tributário, toda inteligência tributária, o segredo dela é o detalhe, né? Apesar de a gente ter sanado algumas dúvidas, eu acho que é importante todos aqui entenderem que a economia tributária ela vai variar de contribuinte para contribuinte. Por isso é importante a assessoria e o acompanhamento detalhado de como que vai terminar essa história aí. Verdade. Ainda tem algumas particularidades que a gente não atende, não temos tantos clientes em relação a esse cenário, mas a gente também está bem antenado aqui, porque a versão aprovada, ela também deixa claro com o dispositivo do governo, que havia incluído para obrigar empresas de artistas, atletas, além das holdings imobiliárias e incorporadoras, né? Então a gente também está antenado a todos os cenários aqui. Deixa eu ver se não tem mais nenhuma pergunta, eu acredito que não. Eu só vou dar um plim-plim aqui sobre a tabela do IRPF, que lá no passado nós tínhamos, hoje como a isenção ela vai de até R$ 1.903, e 27,5% começa em R$ 4.664,68. A ideia era alterar a isenção até R$ 2.500 por mês, e a alíquota de 27,5% começar em 5.300,01. Isso ainda foi mantido, né, para a pessoa física, e a gente tem aquele desconto de 20% da renda em declaração simplificada, que hoje é limitada a 16.754, né, o que implica o benefício, e eles tinham colocado uma proposta, né, até a gente fez uma outra webinar, colocando que era para quem recebia até R$40 mil por ano, mudaram novamente, limitando a 10.563,60. Então, é o que o Robson colocou. Isso vem mudando constantemente, então por isso que a gente tem que estar muito bem antenados. Diariamente a gente vem consultando aqui todos os nossos especialistas na Oliveira e Carvalho. Qualquer dúvida, os nossos e-mails, o meu contato também está aqui no chat. Fiquem à vontade para nos mandar e-mail, nos ligar, e estamos aqui para assessorá-los. Robson, alguma última colocação? É isso, Tiago. Eu acho que como
como a gente está falando de processo legislativo que ainda está em trâmite, né? Realmente, a cada dia, uma novidade pode vir à tona. Nelly Guimarães mandou aqui, obrigado por informar o WhatsApp. Fiquem à vontade, tá? Para quaisquer dúvidas, estamos aqui justamente para assessorá-los. Então, por gentileza, podem mandar as perguntas mesmo. Muito obrigado por todos que participaram. A gente está aqui com mais de 20 pessoas online. Muito bom essa participação. Isso demonstra que nós estamos muito interessados, a todos que estão aqui estão muito interessados em entender sobre essa reforma tributária, e nós estamos aqui, mais uma vez, para assessorá-los no que forem necessário. A Oliveira e Carvalho, hoje, nós contamos com um pouco mais de 2.000 clientes, né? A nossa expertise é a recuperação tributária e previdenciária. Hoje nós possuímos um âmbito gigantesco, com mais de 58 itens a serem recuperados para as empresas. Então, essa também é uma oportunidade para você melhorar o seu fluxo de caixa de forma imediata e também reduzir a sua carga tributária com a exclusão de determinado imposto da sua base de cálculo. Então, para isso, nós estamos aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus e uma boa noite. Robson. Obrigado a todos. Obrigado, Thiago. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.